A vida da gente muda sem avisar. Mas antes de tudo isso, antes do silêncio, antes do vazio que ficou, existia um tempo em que estava tudo no lugar. Tudo era barulho de menino, cheiro de terra molhada e panela de ferro no fogo. Acordava cedo. Sempre gostei de ver o sol nascer por trás das montanhas. Tinha uma paz naquela luz alaranjada cortando a neblina. Dava um gole no café preto, amargo, e já pegava a saia inchada. O corpo ia no automático, mas o coração ficava em casa. Lá dentro estava Maria, cabelo preso com um lenço azul desbotado, batendo a mão na massa com pressa porque os meninos iam acordar com fome. 8 bocas, meu amigo. 8. Era menino por todo o canto da casa. Um querendo leite, outro querendo colo, outro já gritando no terreiro sem nem lavar o rosto. E ela dava conta de tudo. Não reclamava. Nunca ouvi Maria se queixar da vida. Nem quando a roupa acumulava, nem quando o feijão queimava no fundo da panela, nem quando faltava açúcar e só tinha farinha. Se você tá ouvindo essa prosa, me diz aí de onde é que você tá me escutando. Fico aqui imaginando para onde essa lembrança minha tá indo. Quem é que tá dividindo essa memória comigo agora? Naquela época, eu ainda acreditava que amor bastava. E bastava mesmo. O que não tinha em dinheiro, a gente dava em presença. Trabalhava duro, todo o santo dia. Plantava milho, feijão, mandioca. De vez em quando arriscava umas abóboras. Tinha época boa e tinha época dura. Quando a chuva faltava, era o suor que molhava a terra. Mas mesmo cansado, voltava para casa com gosto. Porque ali, naquela casa pequena, era onde a vida acontecia. Os meninos me esperavam com os olhos brilhando. Um vinha correndo mostrar o desenho torto, outro trazia o pé de mamona escondido no bolso, dizendo que era presente. O menor sempre vinha no colo de Maria, com as bochechas vermelhas do sol. E ela olhava para mim com um sorriso calado, como quem dizia: deu certo mais um dia. A gente não falava "eu te amo". Nem sabia direito dizer essas coisas, mas sabia demonstrar. Ela deixava meu prato separado com mais um pouquinho de carne quando dava. Eu trazia um maço de couve da roça só porque sabia que ela gostava. Nosso amor era feito dessas miudezas, dos gestos pequenos, mas certos. As noites eram barulhentas. Um chorava com dor de barriga, outro tossia sem parar, o outro se mijava inteiro. Eu, virado do serviço, ainda levantava. Maria já vinha junto, cobria, dava chá, passava pano. A gente não tinha descanso, mas tinha um ao outro. E quando os meninos dormiam, era o único momento de silêncio. Ficávamos os dois sentados no degrau da porta, olhando para o escuro da estrada. Ela encostava a cabeça no meu ombro. E era ali, naquele silêncio compartilhado, que eu entendia o que era paz. Só que, meu amigo, a vida é feita de curvas que a gente não espera. E uma dessas curvas chegou para mim num mês de março. Começou com uma tosse. Depois uma febre. Maria dizia que era coisa à toa. Mas o brilho dos olhos dela, aquele que nunca apagava, começou a sumir. Fiquei de olho. Fiz chá de tudo quanto é folha. Rezei. Levei no postinho. Mas cada dia ela ficava mais quieta, mais mole. Uma tarde, ela me olhou diferente. Era um olhar de despedida. Sem dizer uma palavra, ela apertou minha mão. E foi. Assim, sem alarde, sem grito, sem tempo. Os meninos não entenderam. O menor chorava chamando por ela. Os maiores fingiam que não era nada. Eu não tinha escolha. No dia seguinte, botei a camisa limpa, amarrei os sapatos com raiva e fui enterrar o amor da minha vida. Fiquei viúvo aos 40 e poucos anos, com 8 filhos no braço. E dali em diante, eu virei 2. Pai e mãe. Aprendi a trançar cabelo, a lavar roupa com sabão de soda. Aprendi a tampar o ouvido para dor e abrir o peito para coragem. A cada noite era um desafio diferente. Choro, febre, falta de comida, saudade. Saudade de mim mesmo, porque nem eu sabia mais quem eu era. Mas segui.
Não por mim, por eles. E a roça? A roça não esperava a minha dor. A enxada não entendia luto. O milho tinha que ser colhido, a terra precisava ser virada, o feijão não se plantava sozinho. Então, eu chorava escondido. No meio da roça, debaixo do sol, eu deixava a lágrima cair. Depois enxugava e voltava para casa com um sorriso forçado, só para não deixar os meninos sentirem ainda mais. Cada um deles reagiu de um jeito. Um ficou rebelde, outro ficou calado. Teve um que parou de comer. Eu tentava ser tudo, mas às vezes não dava conta. Tinha noite que eu botava eles para dormir e ficava sentado na beirada da cama olhando, pensando se Maria estaria vendo aquilo tudo. Se ela me achava forte ou se estava me achando fraco. Mas toda vez que eu pensava em desistir, lembrava do jeito que ela me olhava. E isso era o que me segurava em pé. Foram anos difíceis. Teve vez que não tinha nem sabão para lavar as roupas deles. Teve vez que o arroz era só água. Teve vez que fiquei doente e mesmo assim fui para a roça, porque se eu não trabalhasse, ninguém comia. E ainda assim, eles foram crescendo. O tempo é bicho teimoso. Vai passando sem pedir licença. E um dia, sem perceber, os meninos deixaram de ser meninos. Foram embora, um a um. Uns para a cidade, outros para outras famílias. Fiquei só. E é aí que começa outro tipo de silêncio. Um silêncio mais fundo. Um silêncio que ninguém vê. A casa parecia outra depois que ela se foi. Não era só a ausência dela. Era o jeito que tudo ficou meio fora do lugar. A cortina já não dançava com o vento do mesmo jeito. O fogão demorava mais para pegar. Até o cheiro da casa parecia ter mudado. Mas o que mais doía era o silêncio. Silêncio não de paz, mas de falta. No primeiro café da manhã que eu tive que fazer sozinho para eles, me tremia todo. Quebrei 2 ovos no chão, queimei a tapioca, e o menorzinho olhou para mim com aquele olho molhado, sussurrando. A mamãe vai voltar? Meu chão sumiu debaixo dos pés. Tive que engolir a lágrima ali mesmo, puxar o menino no colo e dizer o que nem eu acreditava. Vai não, meu filho. A mamãe agora está cuidando da gente lá de cima. Depois disso, não teve mais tempo para lamentar. Os meninos precisavam de mim inteiro, e eu só tinha metade para oferecer. Passei a dormir com o ouvido atento. Tosse de um, febre do outro, xixi na cama, briga no escuro. Tudo era comigo. E o dia clareava sem me dar tempo de sentir nada. Eu amarrava as botas ainda zonzo do cansaço e ia para a roça. Porque a terra não se comove. A terra quer ser virada, quer ser semeada, quer que você aguente firme. E eu aguentava. No começo, muita gente apareceu. Parente, vizinho, gente da igreja. Trouxeram bolo, fizeram reza, falaram bonito. Mas com o tempo, foi sumindo tudo. O cheiro do bolo esfriou. Os bancos da igreja ficaram longe. Os vizinhos voltaram para as próprias dores. E ali fiquei eu, com 8 filhos e um mundo inteiro nas costas. Nunca gostei de pedir ajuda, nunca. Mas nesse tempo, precisei engolir o orgulho. Teve noite que fui na casa da dona Lourdes pedir arroz emprestado. Teve mês que vendi até o relógio que era do meu pai para comprar remédio. Teve dia que me faltou tudo, menos coragem. A escola ligava quase toda semana. Seu Ernesto, o Caio brigou. Seu Ernesto, a Laurinha não fez o dever. Seu Ernesto, o Léo dormiu na sala. E eu, cansado, com as mãos rachadas da enxada, ia lá. Ouvi muito sermão de professora nova que nunca criou nem gato. Mas ouvia calado, porque no fundo sabia que eles estavam sofrendo do mesmo jeito que eu, só que em tamanho de criança. Com o tempo fui pegando o jeito. Fazia trança na Laurinha com a mão dura mesmo. Ficava torta, mas ela sorria. Fazia tarefa com o Joãozinho à noite, mesmo sem entender metade das contas. Levava todo mundo pro banho num balde só, depois do serviço. A água vinha do poço, gelada. Mas eles gritavam e riam. Era o nosso momento. Um dia, me sentei com todos na sala. Olhei para cada um.
Eu não sou perfeito, nem sei ser mãe, mas vou fazer o que eu puder para ninguém aqui faltar de nada, tá? O mais velho, o Rafael, já com 15 anos, só assentiu com a cabeça. Ele virou meu braço direito, me ajudava na roça, carregava os menores, cuidava da casa quando eu saía. Foi virando homem cedo, talvez cedo demais. Lembro de uma noite. A Laurinha teve febre alta. Não tinha dinheiro para remédio. Fui até o armazém do seu Aristeu e pedi fiado. Ele olhou, coçou o queixo e disse: toma o remédio. Depois você paga com mandioca. Nunca esqueci disso. Voltei para casa correndo, dei o remédio, fiz com pressa. Fiquei a madrugada toda sentado do lado da cama dela. De manhã, a febre tinha baixado. E quando ela abriu o olho, disse baixinho: eu sonhei com a mamãe. Ela disse que o senhor estava dando conta direitinho. Chorei ali mesmo, em silêncio, para não assustar. Teve época que dava vontade de sumir, de deitar no meio do milharal e fingir que o mundo tinha acabado. Mas bastava um deles me chamar de pai, para eu lembrar que eu era o único pilar dali. Um dia veio visita da cidade, um primo distante, bem arrumado, que ficou falando de oportunidades, de vender a terra, de ir para a cidade e tentar vida nova. Olhei para ele com calma. Minha vida nova está aqui. São esses 8 aqui que me fazem acordar todo dia. Ele riu. Disse que eu era teimoso, mas era só amor mesmo. Os anos foram passando. Um por um foi crescendo, criando asa. O Rafael arrumou emprego numa madeireira e saiu de casa. A Laurinha, aos 18, foi estudar em outra cidade. Os outros foram indo também. E eu fui ficando. A primeira noite que dormi sozinho na casa, sem um barulho, sem um prato sujo, sem uma luz acesa. Eu senti um vazio que nem sei explicar. Fiquei sentado na rede até o sol nascer. Nem chorei. Só fiquei ali, esperando o barulho que não veio. Os filhos não fizeram por mal. A vida puxa. A cidade chama. O mundo engole. Mas o velho aqui ficou com a memória. As paredes da casa começaram a falar comigo. Cada canto guardava uma história. A marca de giz na parede, onde o Joãozinho media a altura. A porta rangendo, que o Rafael prometeu consertar. O pano de prato bordado que a Laurinha me deu no Natal, fui guardando tudo, como quem guarda um tesouro, porque era tudo o que me restava. Teve um domingo que sentei na varanda, com a camisa de linho que Maria gostava. Fiquei ali esperando. Nenhum deles veio. O tempo fechou, caiu chuva, e eu ali, esperando. Fiz café para 2, por costume. Talvez por teimosia. O cheiro do café ainda me traz ela. E por alguns segundos, juro que escuto a voz dela lá na cozinha, dizendo que o feijão vai queimar, mas não queima mais. Porque agora, só eu fico de olho. O tempo, quando a gente é novo, parece que corre. Mas depois de certo ponto, ele muda. Fica lento, pesado. O relógio continua girando do mesmo jeito, mas dentro da gente ele vai mais devagar. E foi assim que eu fui sentindo os dias passarem depois que fiquei sozinho. Já não tinha mais hora para levantar. O corpo acordava cedo, por costume mesmo, mas o motivo já não era o mesmo. Não tinha panela borbulhando na cozinha, nem criança tropeçando pelo corredor. Era só o som dos passarinhos lá fora e o vento entrando pela fresta da janela. Comecei a viver de lembrança. Eu ia para a roça ainda, mas já não com a mesma força. As pernas doíam mais, o fôlego faltava mais cedo. Às vezes eu ficava parado no meio da plantação, olhando o céu, perguntando se era isso mesmo que tinha sobrado para mim. Eu, a terra e o silêncio. Meus filhos estavam vivos, graças a Deus. Saudáveis, com suas famílias, suas rotinas, mas distantes. E não tô falando de quilômetro, não. Tô falando de ausência mesmo. De não lembrar a última vez que escutei o pai sair da boca de um deles por vontade, não por obrigação. No começo, eles ainda ligavam. Passava mês, 2, um deles telefonava. Oi, pai, tá tudo bem aí? E eu sempre dizia que sim, mesmo quando não tava. Mesmo quando o telhado pingava, quando a comida tava no fim.
ou quando a dor nas costas me fazia dormir sentado na cadeira. A gente mente para proteger, e eu sempre protegi demais. Talvez por isso tenham se acostumado com a ideia de que eu não precisava de ninguém, que eu dava conta, que eu aguentava. Teve um dia que fui até a cidade resolver um negócio no banco. Já fazia tempo que não saía. Pus a calça boa, a camisa passada e fui de ônibus, quieto no meu canto. Na fila, uma mulher me olhou com pena. Perguntou se eu estava sozinho, se precisava de ajuda. Eu disse que não. Mas a verdade é que fazia tanto tempo que alguém me olhava nos olhos, que aquilo me desmontou. Saí de lá e fui andando devagar até a pracinha. Sentei num banco e fiquei ali, vendo os outros viverem. As crianças brincando, os casais rindo, os jovens com pressa. E eu, parado, invisível. Voltei para casa com um saco de farinha e outro de açúcar. Era tudo o que eu tinha ido buscar. Mas parecia que eu tinha voltado de uma viagem longa, dessas que a gente vai e não sabe se quer voltar. A casa estava igual. O portão rangendo, a cadeira de palha no canto, o pano de prato pendurado. Mas eu já estava diferente. Comecei a conversar mais comigo mesmo. Às vezes em voz alta, às vezes só aqui dentro. Respondia perguntas que ninguém fazia. Contava histórias que ninguém pedia. Lembrava de cada detalhe da infância dos meninos. Da primeira vez que o Caio andou de bicicleta. Da bronca que dei na Laurinha quando ela quebrou o vidro da janela com uma pedra. Do medo que o Rafael tinha de trovão. Tudo isso voltava, como se o tempo tivesse dado meia volta. Mas junto com essas lembranças boas, vinham outras. Aquelas que doem mais. O dia que gritei sem razão, a vez que deixei de ouvir um pedido. A festa de escola que não consegui ir porque a plantação estava no tempo da colheita. Coisas pequenas na hora, mas que agora, sozinho, pareciam enormes. Fiquei pensando se eles lembravam dessas coisas também. E se lembravam? Será que foi isso que os afastou? Fui perdendo a força aos poucos. Primeiro foi a vista, que embaçava quando o sol batia forte. Depois, a coluna que já não deixava eu levantar cedo sem gemer. Comecei a me apoiar nas paredes da casa, depois numa bengala que o vizinho seu Aníbal me emprestou. Eu ria dizendo que era frescura, mas por dentro, doía. Doía mais o orgulho do que o corpo. A comida ficou mais simples, arroz, feijão e ovo. Quando tinha carne, era festa. Fui comendo menos, dormindo menos, falando menos. Passei a contar os passos até a porteira, até o poço, até o galinheiro. Contava não por mania, mas por medo. Medo de esquecer, de que minha cabeça começasse a falhar e ninguém percebesse. Porque, afinal, quem viria perceber? Teve uma noite que o telefone tocou. Era número desconhecido. Atendi com o coração disparado, achando que podia ser um dos meus. Era engano. A moça pediu desculpa. Desligou. Mas só de ouvir a voz de alguém, por segundos, eu fiquei com o aparelho no ouvido, ouvindo o sinal de desligado, como se aquilo segurasse o resto do dia. Comecei a escrever num caderno velho que achei dentro de uma caixa, coisa minha mesmo. Escrevia frases soltas, pensamentos, nomes dos filhos, datas de nascimento, lembranças da Maria. Às vezes, só escrevia uma palavra e fechava. Era como se aquilo me lembrasse de quem eu fui, de que eu existia. Um domingo, resolvi arrumar a casa inteira. Tirei tudo do lugar. Passei pano no chão, lavei cortina, esfreguei parede. Parecia que queria apagar a poeira dos anos. Quando terminei, sentei no meio da sala e chorei. Chorei sem barulho, sem desespero. Chorei de cansaço, de saudade, de me ver ali, limpando tudo como se esperasse alguém chegar. Mas ninguém chegou. Recebi um cartão de Natal da Laurinha uma vez. Chegou atrasado. Ela dizia que estava morando longe, trabalhando muito, que sentia falta. Tinha um desenho de anjos na capa. Li aquele cartão umas 20 vezes. E guardei na última gaveta do armário, onde ficam as coisas que não posso perder. Também recebi uma fotografia do Rafael com os filhos dele, meus netos. Nunca vi eles,
só por foto. Um deles tem o meu nome. Isso eu sei porque ele escreveu atrás. Esse é o pequeno Ernesto. Li aquilo como quem segura o tempo nas mãos, mas a fotografia é fria. Não fala. Não chama de vô. Às vezes eu me pego conversando com a Maria. Falo com ela, olhando para o céu, para o quadro na parede, para o travesseiro vazio do lado da cama. Peço força. Peço paciência. Peço para que ela ainda esteja me vendo. Porque quando tudo está em silêncio, é nela que eu penso. Foi com ela que tudo começou. E mesmo depois de tudo, ainda é nela que eu encontro abrigo. Foi numa tarde qualquer. Céu meio cinza, vento encanando pela porta da cozinha, cheiro de roupa molhada no varal. Eu estava ali, sentado na cadeira de madeira com os pés enfiados num par de chinelo velho, que já nem lembrava mais onde tinha comprado. Tinha feito um café forte, porque o sono da idade é traiçoeiro. Vem quando não deve, vai quando a gente precisa. E foi aí que ouvi o portão bater. Primeiro pensei que fosse o vento. Depois, ouvi de novo. 1, 2 toques. E uma voz, baixa, meio tímida. Pai? Levantei devagar, sem entender direito se era lembrança, sonho ou milagre. Atravessei a sala como quem pisa em terreno desconhecido. Quando abri a porta, fiquei parado. Sem fala, sem gesto, sem força. Era o Rafael, o mais velho. Tava diferente. Cabelo mais ralo, barriga mais cheia, olhos cansados. Tava com um menino do lado. Uns 8 anos, talvez. Esse aqui é o Ernesto, pai. Teu neto. Demorei uns segundos para processar aquilo. E quando dei conta, minhas pernas tremiam. Me segurei no batente da porta e balancei a cabeça, tentando sorrir. Mas o sorriso veio misturado com um nó na garganta. Olhei para o menino. Ele me olhou de volta, meio desconfiado, meio curioso. Entra, meu filho. A casa é tua, a casa é de vocês. Não sabia o que dizer além disso. Fui esquentar o resto do café. Peguei 2 copos de vidro lascados e coloquei na mesa como se aquilo fosse um banquete. Rafael sentou calado. O menino ficou em pé, olhando os cantos da casa. Vi nos olhos dele a estranheza. Aquela casa velha, cheia de marcas, para ele devia parecer um mundo novo, ou um lugar esquecido no tempo. Ele fala pouco. O Rafael comentou meio sem jeito, mas entende tudo. É observador. Puxou a avó. Quando ele falou avó, minha vista embaçou de novo. Sentei, respirei fundo, fiquei olhando para o chão. Rafael mexia no café como se procurasse coragem no fundo do copo. E depois de um tempo falou: eu devia ter vindo antes. Não respondi. Nem sabia se queria ouvir justificativa. Mas também não queria que ele fosse embora. Então só assenti com a cabeça como quem diz sei, sem dizer nada. Ficamos ali, os 3, eu, o filho que partiu e o neto que eu nunca tinha visto. 3 gerações, sentadas ao redor de uma mesa que já viu tanta coisa. A primeira conversa foi cheia de silêncio. Mas o silêncio também fala. Às vezes, mais que a palavra. Depois que o café esfriou, Rafael começou a andar pela casa. Foi até o quarto onde ele dormia quando era menino. Abriu a porta devagar, como quem pede licença ao tempo. Ainda tem o pôster de time que eu colei na parede. Ele riu baixo. Achei que o senhor tinha tirado. Eu ri também. Nunca tive coragem. Tirar aquilo era aceitar que você não ia voltar. Ele não respondeu, mas os olhos dele marejaram. A gente não sabe muito lidar com emoção assim, de frente. Então ele voltou para a sala e ficou olhando o Ernesto brincando com um pedaço de madeira que achou no quintal. Criança transforma tudo em brinquedo. O senhor tá bem aqui? Ele perguntou de repente. Dei de ombros. Tô vivo. Tenho terra, tenho café, tenho minha história. Ele ficou me olhando como quem queria dizer alguma coisa e não sabia como. Às vezes, eu pensava em escrever, mandar carta, mas achava que o senhor estava melhor sem saber da gente. Fiquei calado. Não era hora de cobrar, nem de perdoar. Era só hora de estar ali. Mais tarde ele disse que precisava ir, que tinha compromissos, que veio só para mostrar o menino, que talvez voltasse outro dia.
Agradeci por ter vindo, agradeci de verdade. Agradeci até com o corpo, ficando em pé no portão até o carro dele sumir na estrada. Quando a poeira baixou, olhei para a cadeira que ele tinha sentado. Tava ali ainda, com a almofada afundada, como se guardasse o peso da ausência. Voltei para dentro, mas já não era o mesmo. Alguma coisa tinha se movido. Uma fresta se abriu no meio do concreto do silêncio. E dentro de mim, misturado com a saudade, apareceu um fiapinho de esperança. Talvez os filhos ainda lembrassem. Talvez não fosse tarde. Naquela noite, dormi diferente, com o coração mais leve, ainda que cheio de perguntas. O som da voz do menino ficou na minha cabeça. Mesmo sendo pouca, aquela presença dele ficou como eco. Um eco bom. Um som que há muito tempo eu não ouvia. Um som de vida dentro da casa. No começo, quando os filhos começaram a sair de casa, ainda havia um tipo de esperança. Uma visita aqui, uma ligação ali, um bilhete, uma encomenda pelos correios, um presente atrasado de aniversário. E eu me agarrava em cada uma dessas migalhas, como quem segura uma corda fina no meio de um rio bravio. Mas com o tempo, elas pararam de vir. As visitas foram virando promessas. As promessas foram virando desculpas. E as desculpas, silêncio. Foi ali que comecei a entender que o esquecimento também tem cheiro. Um cheiro abafado de casa fechada, de comida requentada 3 vezes, de roupa lavada e esquecida no varal. Tem gosto também. Gosto de café frio, de pão duro, de feijão ralo. E tem som. Um som que não se escuta com o ouvido, mas com o peito. É o som do portão que não abre, da porta que não bate, do telefone que não toca. No fim de cada tarde, eu olhava para a estrada como quem espera alguém voltar de um lugar que já nem sabe se existe. Era automático. Meu corpo se levantava da cadeira, andava até o portão e ficava ali, apoiado, olhando o horizonte, mesmo sabendo que ninguém vinha. O tempo me ensinou que a esperança não morre. Ela se esconde, e às vezes, ela se esconde tão bem que a gente confunde com costume. Acabei me acostumando a não esperar. Mas toda vez que escutava um carro, o coração batia mais rápido, mesmo sabendo que era só vizinho, ou entregador, ou vento. Certo dia, acordei mais cedo que o costume. Nem era para ir para a roça, porque já fazia tempo que o corpo não dava conta do trabalho pesado. Mas o sono foi embora antes da noite acabar. Fiquei sentado na beirada da cama, ouvindo os barulhos da madrugada morrendo devagar. O canto do galo, o estalo da madeira da casa, o chiado do vento batendo na porta mal encaixada. Peguei o caderno velho e comecei a escrever nomes. Escrevi todos os nomes dos meus filhos. Depois escrevi o nome da Maria. Depois, não escrevi mais nada. Fiquei só olhando o papel, como quem espera que as palavras saiam sozinhas. Depois do café, decidi limpar os armários. Mexer nas coisas, tirar o pó. Abri a gaveta onde guardo os guardanapos bordados por ela. Ainda tão brancos, ainda com cheiro dela. Peguei um, sentei na cadeira e fiquei ali, só passando o pano entre os dedos. Lembrei de quando ela me dava bronca, porque eu usava o pano de prato para limpar o suor da testa. Isso é pano de secar louça, Ernesto. Sua testa não é prato, ela dizia. E ria. E eu ria junto. À tarde resolvi sair. Fui andando devagar até o cemitério. Levei uma flor. Nem era data especial, mas senti vontade. Chegando lá, cumprimentei o moço que toma conta. Ele me reconheceu de longe, disse que fazia tempo que eu não aparecia. Fiquei em silêncio. Limpei o túmulo, ajeitei a flor e sentei no chão. Fiquei ali, conversando com ela. Falei dos filhos, da casa, do neto que apareceu, das dores nas costas. Falei do silêncio. E no meio da conversa chorei. Não alto. Chorei daquele jeito que a lágrima escorre devagar e vai secando no caminho. Na volta, passei pela venda do seu Aristeu. Comprei sabão, um maço de vela e uma caixinha de fósforo. O moço do caixa perguntou se eu precisava de ajuda para carregar. Eu agradeci e disse que não. Fui andando devagar, sentindo o sol nas costas,
o peso da sacola na mão e o peso maior ainda nos ombros. Em casa, fiz arroz com ovo, comi sozinho, em silêncio. Depois sentei no alpendre com a vela acesa, olhando os insetos baterem nela, dançando em volta da chama. Pensei que a solidão é parecida com isso. Uma coisa que atrai, queima e depois some. Fiquei ali até a vela acabar. Nos dias seguintes, o corpo foi pesando mais. As pernas reclamavam, os olhos ardiam. A memória começava a falhar em pequenos pedaços. Deixei panela queimar, deixei porta aberta, deixei nome escapar da boca. Às vezes, chamava ao neto que não estava lá, falava com a Maria em voz alta. Perguntava para ninguém onde tinha posto o chinelo. Me vi ficando velho de verdade, não só no corpo, no jeito de existir. Uma tarde, vi pela janela o filho do vizinho lavando o carro com o pai. Eles riam, jogavam água um no outro. O menino gritava: "Pai, olha isso! Pai, vem cá!" Aquilo me atravessou, não de inveja, mas de ausência. Eu fui aquele pai. Fui aquele que ouvia pai o dia inteiro. Agora, se alguém me chama assim, é por engano. Não guardo mágoa, nunca fui de guardar. Mas tem uma coisa que fica, mesmo que a gente não queira: o vazio. Ele mora no sofá da sala, na cama de casal, no banco da cozinha. Ele se senta comigo na rede, anda comigo até o poço, entra comigo quando a noite cai. E o pior é que a gente se acostuma. Aprende a conversar com ele. Outro dia, encontrei o rádio antigo jogado numa das gavetas. Botei pilha e ele ainda funcionava. Sintonizei numa estação qualquer e deixei tocando. Era uma música velha, dessas que ela gostava. Fiquei ouvindo até escurecer. Aquela música me levou para longe. Para um domingo antigo, com os meninos correndo no terreiro, ela na varanda, o cheiro do frango assando. Tudo isso voltou num segundo. Mas foi embora no segundo seguinte. E quando a música acabou, só restou o chiado. O chiado do rádio e da alma. Já era quase meio-dia quando escutei passos no terreiro. Eu estava sentado na cozinha, descascando umas batatas pro almoço, quando ouvi o estalar do cascalho sendo pisado devagar. Não era barulho de vizinho, que costuma passar direto. Era passo que para, olha, hesita. Levantei devagar, enxuguei a mão no avental velho e fui até a porta. A luz do sol me fez apertar os olhos. E lá estava ela, Laurinha, a do meio. A que nasceu em silêncio, com os olhos bem abertos, como se já soubesse de tudo. Tava diferente, mas era ela. Um lenço no pescoço, óculos escuros, bolsa atravessada no peito. Me olhou como quem procura uma reação. E eu não reagi. Só fiquei parado. O corpo travou. Por dentro, tudo pulava. Mas por fora, eu era só silêncio. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, meio sem jeito. "Oi, pai. Dá um abraço?" A voz dela me quebrou por dentro. Abri os braços sem dizer nada. E ela veio. Se encaixou como se nunca tivesse ido. Como se aqueles anos todos coubessem num instante. O cheiro dela era outro. O cabelo tinha outra cor. Mas o abraço era igual ao de quando era menina, quando tropeçava na varanda e corria para se esconder em mim. Entramos. Sentei, ela sentou. Ficamos um tempo só olhando a casa. "Continua tudo igual", ela disse. "Até o pano da geladeira." Assenti. "Aqui o tempo passa mais devagar." Ela olhou para os cantos, para os quadros, para o fogão. Eu devia ter vindo antes. Tentei sorrir, mas doeu. Porque era verdade. Porque o antes passou. E o depois chegou tarde. Laurinha tirou da bolsa um pacote. Um pão caseiro, ainda morno. "Fiz ontem, pensei que o senhor ia gostar." Peguei com cuidado, como quem segura um presente raro. "Ainda gosto. Sempre gostei." Partimos o pão juntos, passamos manteiga, tomamos café. E entre um gole e outro, ela começou a contar. Que morava longe, que trabalhava demais, que tinha se perdido no caminho, que achava que eu estava bem, que estava sendo cuidado por alguém. A gente acha tanta coisa, pai. Mas a vida não espera a gente entender. Fiquei ouvindo, só ouvindo. E no meio da fala dela, percebi que ela chorava.
baixo, sem escândalo. As lágrimas escorriam devagar, misturadas com o cheiro do café e do pão recém-partido. Peguei a mão dela, calejada de outro tipo de luta, e segurei. Fiquei com a garganta apertada. Você sempre foi brava, Laurinha, mas não precisa ser forte o tempo todo. Ela sorriu de novo, ainda chorando. Acho que puxei o senhor. Ficamos assim, 2 adultos, cansados, cercados por tudo que sobrou do que fomos. Ela perguntou dos irmãos. Falei o que sabia. Que o Caio mudou para o norte, que o João abriu oficina, que o Rafael veio uma vez com o filho e depois sumiu de novo. E o senhor? Tá se virando? Do meu jeito. Um pouco mais devagar, mas sigo. Ela balançou a cabeça devagar, como quem entende tudo sem precisar de explicação. Ficou até o fim da tarde. Andou pelo quintal, tirou folha seca da horta, olhou os potes de vidro na estante, riu das panelas tortas. Eu lembro de cada coisa aqui. A gente era feliz, né? Era. Mesmo na dificuldade, a gente tinha a gente. E isso bastava. Ela quis dormir, mas disse que precisava voltar, que o tempo era curto. Posso voltar mês que vem? Pode. A casa é tua. Sempre foi. Só ficou esperando você lembrar o caminho. Acompanhei ela até o portão. Antes de ir, me abraçou de novo, apertado. Fiquei vendo ela sumir estrada abaixo, com a luz do fim do dia batendo nos ombros. E quando ela virou a curva, eu voltei para dentro, sentei na cadeira de sempre e deixei a lágrima cair. Na mesa, ainda tinha farelo do pão e um cheiro dela no pano de prato. Coisas pequenas, mas que fazem um velho lembrar que ainda existe, que ainda importa, que alguém ainda chama ele de pai, mesmo depois de tudo, mesmo depois do tempo, mesmo depois do silêncio. Tem dia que a gente acorda com o peito cheio. Não é tristeza nem alegria. É outra coisa. Um peso manso. Como se o corpo lembrasse de tudo antes da mente. Acordei assim, com a sensação de que alguma coisa tinha mudado durante a noite. A luz entrando pela fresta da janela parecia mais fraca. O canto do galo veio depois do normal, e o café, mesmo forte, não espantou o silêncio. Fui até o quintal, como sempre. O pé de limão continua ali, teimoso, crescendo torto, cheio de espinho. Os vasos da Maria estão no mesmo canto. Já meio secos, mas ainda de pé. Passei a mão na borda de um deles e senti a textura da cerâmica quebrada. Era um vaso pequeno, pintado à mão. Ela dizia que um dia ia ensinar a Laurinha a fazer um igual. Nunca deu tempo. Sentei na sombra do pé de jambo e fiquei ali, só olhando para o céu. Me lembrei da primeira vez que plantei com meu pai. Ele me deu uma enxada menor, feita por ele mesmo, e disse: "A terra devolve o que a gente entrega com paciência." Eu não entendi direito na época. Hoje entendo demais. Passei a vida inteira entregando tudo para essa terra. Minha força, meu suor, minhas manhãs. E ela devolveu o que pôde. Milho, feijão, sustento, cansaço. E um silêncio que às vezes pesa mais que enxada cheia. Naquele dia, decidi limpar o quartinho dos fundos. Já fazia anos que eu só empurrava coisa para dentro. Lá tinha de tudo. Caixa com papel antigo, pedaço de cadeira, retrato sem moldura, resto de brinquedo. Vi o cavalinho de madeira que eu mesmo fiz pro João quando ele era pequeno. Tava com uma das pernas quebradas. Peguei, ajeitei no colo e fiquei olhando. Na hora, me veio o som do galope inventado, o grito do menino fingindo que estava num rodeio. Mais profundo, encontrei um embrulho de pano. Abri devagar. Dentro estavam os sapatinhos de crochê que a Maria fez antes da Laurinha nascer. Rosinha, com uma fitinha branca. Segurei aquilo como se segurasse um pedaço dela, porque no fundo era isso mesmo. Era o toque dela costurado ali. Era o cuidado, a esperança. O começo de uma história. O tempo fez da minha casa um museu sem visita. Tudo parado no tempo, cada objeto com sua memória. A colher de pau torta que ela usava para mexer o angu. O banco que rangia e que eu prometia consertar. O copo lascado que ninguém queria
mas que ela usava todo dia, tudo ali. Como se ela fosse voltar a qualquer momento para botar tudo no lugar. Mas não voltava. E isso era o que mais doía. Me peguei pensando no que deixo para trás, no que fica quando eu for. Não tem herança, não tem dinheiro guardado, não tem terreno em meu nome. Só essa casa torta, essa terra cansada, esse velho caderno, onde ando escrevendo minhas memórias. Talvez seja isso que reste, o que a gente conta, o que a gente lembra, o que a gente amou. Outro dia, fui na venda pegar um remédio. Seu Aristeu já não fica mais lá. Agora é o filho dele que cuida. Um moço novo, educado. Me chamou de senhor e perguntou se eu queria colocar as compras na sacola de pano ou se levava no braço. Achei bonito. Ninguém mais pergunta essas coisas. As pessoas andam com pressa demais, falando demais, ouvindo de menos. Na volta, encontrei com Dona Teresa. Velha conhecida, estava mais corcunda do que nunca, mas com os olhos vivos. Ernesto, homem, ainda tá firme? Tô, Teresa. Tô indo no tempo da tartaruga. Melhor ir devagar do que parar, né? Pior é ficar parado esperando coisa que não vem. Ela me olhou com aquele jeito que só gente antiga tem. Sem pena, mas com ternura. Eles vão aparecer, quando a vida apertar. Eles lembram da raiz. Fiquei com isso na cabeça. Raiz. A gente é raiz de quem planta longe. A árvore pode até dar fruto em outro canto, mas a raiz continua aqui, quieta, segura, invisível. É duro ser raiz. Dói, mas é o que sustenta. Voltei para casa com a cabeça cheia e o corpo mole. Fiz sopa, sentei na cadeira de balanço e fiquei olhando para o retrato dela. Tá tudo tão calmo hoje, Maria. Calmo demais. Parece véspera de alguma coisa. Só não sei do quê. E naquela noite, antes de dormir, deixei a porta da frente encostada. Só por desencargo. Vai que alguém lembra. A gente pensa que saudade é a ausência, que é o buraco que fica quando alguém vai embora. Mas tem dia que a saudade se espalha pela casa como se fosse presença. Tá em tudo. No cheiro do pano limpo, no barulho da chaleira, no feixe de luz que bate no chão. Eu tava varrendo o quarto, sem pensar em nada, quando senti o cheiro do perfume dela. Aquele bem fraquinho, de flor de laranjeira. Parei a vassoura no meio do movimento. Olhei em volta, senti de novo. Não era a imaginação, aquilo estava ali. E eu não duvido de coisa assim. A saudade tem esse jeito de voltar sem pedir licença. Tem dia que ela aperta como dor de dente, tem dia que só encosta no ombro. Mas naquele dia, ela sentou comigo na beirada da cama. E ficou. Não chorei, nem sorri. Só aceitei. Fiquei quieto, como quem escuta o silêncio dizer alguma coisa. Abri a gaveta onde guardo as roupas dela. Ainda tem um vestido azul claro, meio desbotado, com o botão faltando. Foi o último que ela usou. Pensei em doar, mas não consegui. Aquilo ali tem o corpo dela marcado no tecido. Tem as costuras que ela mesma fez, o jeito como dobrava na cintura. Peguei o vestido no colo, passei a mão devagar. E falei com ela, como falo às vezes. Coisa simples. Que a horta tá dando pouco. Que o banco da varanda tá firme ainda. Que o rádio pegou estação nova. Às vezes, acho que ela escuta. Teve um dia que sonhei com ela. Mas não era sonho qualquer. Era ela sentada na beira da cama, do mesmo jeito de sempre, costurando. E me olhava com aquele olhar dela, de quem sabia tudo, mas não precisava dizer nada. Acordei com o peito cheio. E ao mesmo tempo, calmo. Como se ela tivesse passado ali só para dizer que estava de olho. O tempo aqui dentro da casa anda diferente. Tem dias que passam como um sopro, outros arrastam. Tem hora que parece que é manhã o tempo todo. Tem hora que nem percebo que anoiteceu. Viver sozinho faz isso com a gente. A gente perde a medida do tempo, mas ganha medida das lembranças. Outro dia, resolvi escrever uma carta. Não para ninguém mandar, só para tirar do peito. Escrevi para ela, disse tudo que não disse enquanto ela estava aqui. Que eu devia ter dançado mais com ela nas noites de sábado.
que devia ter elogiado mais o arroz com alho que ela fazia, que devia ter sentado mais na varanda com ela, só para ouvir o barulho do mundo. Dói saber que a gente só aprende a valorizar quando já não tem mais tempo. Mas escrevi. A carta ficou torta, a letra tremida, mas estava tudo ali. Depois dobrei, coloquei num envelope velho e guardei atrás do quadro dela na sala. Talvez um dia alguém encontre. Talvez não. Não importa. O que importa é que eu falei. Teve uma semana que choveu sem parar. A casa ficou úmida. O teto pingava num balde no canto do quarto. O barulho da água caindo era constante, como se fosse metrônomo marcando minha solidão. E ainda assim, teve uma noite em que a chuva parou, e eu consegui escutar sapo no brejo, o som de um carro longe, um rádio distante em alguma casa vizinha. E ali, no meio de tudo, senti ela sentada no banco da cozinha. Não vi, nem ouvi, mas senti. Como a gente sente o calor do sol mesmo de olho fechado. A presença dela não foi embora, só mudou de forma. Agora ela mora nesses pequenos detalhes que ninguém vê. Tá na toalha de mesa bordada, na receita que eu tento lembrar de cabeça, no jeito de dobrar os panos de prato, na arrumação da estante que ela dizia que estava errada. Tá na lembrança do som da risada dela quando os meninos aprontavam alguma. Tá no eco das orações que ela murmurava antes de dormir. Tá em mim. E cada vez que alguém aparece aqui, eu conto dela. Falo como se ela ainda fosse chegar a qualquer momento, como se estivesse só ali, no quintal, pegando manjericão. Falo dela como quem chama de volta. E talvez, de tanto chamar, eu tenha aprendido que ela nunca foi. No fim daquela semana de chuva, o sol apareceu de leve, meio tímido. E o cheiro da terra molhada me fez lembrar do dia que a gente se conheceu, na festa de São João da Vila. Ela de vestido florido, rindo de mim, porque tropecei num balde e quase derrubei o quentão. Aquilo ali foi o começo de tudo. O começo da família, do amor, da história que a gente construiu com tão pouco e que mesmo com tudo indo embora aos poucos, ainda tá de pé, porque tem coisa que o tempo não leva. Era começo de agosto. Céu limpo, vento seco, cheiro de poeira subindo da estrada. Eu estava varrendo o terreiro como fazia quase todo dia. Gosto de manter o chão limpo. É hábito. Coisa de quem cresceu com a casa cheia e aprendeu que chão limpo é sinal de respeito com quem pisa. Mesmo quando ninguém mais pisa. Mesmo quando os passos já não vêm. Terminei de varrer. Sentei na beira da porta e fiquei olhando para o pé de roseira que plantei do lado da cerca. Um galho fino, torto, nascido de uma muda que achei jogada num canto da feira. Plantei sem esperar muito. E naquele dia, sem aviso, lá estava ela. Uma flor. Pequena, mas viva. Vermelha, fechada, teimosa. Me aproximei devagar. Passei a mão leve nas pétalas. E senti uma coisa estranha. Não era alegria, nem tristeza. Era a esperança, daquela que a gente esquece que tem. Passei o resto do dia meio quieto demais, até para mim. Cozinhando sem vontade, ouvindo o rádio só por ouvir, mas com a cabeça naquela flor. Aquilo me lembrou que tem coisa que brota mesmo no descuido, mesmo no tempo seco, mesmo quando a gente acha que já não tem mais o que esperar. E isso ficou em mim como uma semente. Naquela mesma semana, recebi uma carta. Verdade. Uma carta. Escrita à mão. No envelope, o nome do João. O quarto. O que foi embora dizendo que voltava logo, mas nunca voltou. Abri com as mãos tremendo. As palavras eram simples. Um pedido de desculpa. Um reconhecimento tardio. Dizia que pensava em mim sempre, que contava para os filhos que teve um pai que acordava antes do sol, que fazia remédio com folha de quintal, que carregava menino nas costas e panela na mão. Dizia que não sabia como voltar, que não sabia se era bem-vindo. Li devagar. Depois li de novo. Depois encostei a carta no peito e fiquei ali, parado, com os olhos no chão. Ele não dizia quando vinha. Só dizia que se um dia viesse, queria que eu soubesse que nunca me esqueceu. E eu acreditei. Porque quem escreve à mão
Escreve com o coração. No outro dia, decidi mexer na cerca da frente da casa. Tava torta fazia tempo. Peguei martelo, prego, arame. Devagar, mas fui ajeitando. Um vizinho passou e estranhou. Vai esperar visita, Ernesto? Ri com o canto da boca. Talvez. Ou talvez só queira deixar a casa mais bonita. Para mim mesmo. Depois disso, ajeitei a porta, troquei o pano da cortina, lavei os copos bons. Não que eu esperasse alguém, mas porque comecei a sentir que talvez ainda tivesse tempo para alguma coisa florescer. Não é porque tudo foi embora que não pode mais chegar. Na sexta-feira, o rádio anunciou a festa da cidade. A mesma onde levei os meninos quando eram pequenos. Onde a Maria comprava doce de leite embrulhado no papel de seda. Onde a Laurinha ganhou uma boneca de pano na barraca do tiro. Pensei em ir. Não para encontrar ninguém. Só para sentir o cheiro do milho assado. Ouvir o barulho da sanfona. Ver o povo rindo. Coisa que a gente esquece como é. Mas não fui. Preferi ficar. Preferi escutar o som da festa vindo de longe, entrando pela janela como lembrança boa. À noite, sentei na varanda. O céu cheio de estrela, um vento bom passando por entre as frestas da camisa. Pensei nos netos, nos que nem conheço. Pensei em como seria escutar alguém correndo de novo naquele terreiro, gritando "vô!" com a boca cheia de pão. Não sei se vai acontecer. Talvez não. Mas agora não me dói mais tanto pensar nisso. Porque tem algo diferente aqui dentro. Algo que nasceu no mesmo tempo daquela flor. Algo que eu nem sabia que podia sentir de novo. Tem coisa que nunca morre. Fica adormecida. E um dia, sem aviso, floresce. Hoje eu acordei antes do sol. Nem era para sair, nem tinha nada me esperando lá fora. Foi só o corpo que resolveu levantar, como sempre fez, como se ainda tivesse que acender o fogo, esquentar água, chamar menino para a escola. O silêncio da casa me recebeu igual todos os dias. Só que hoje parecia que ele me olhava. Tinha um peso diferente. Nem tristeza, nem vazio, um tipo de aceitação. Como se a casa dissesse, é assim que é agora. Fui até a cozinha, pus água no fogo, preparei o café. Enquanto a chaleira chiava, fiquei olhando o pano de prato pendurado no prego da parede. Um dia, ela bordou meu nome ali. Ernesto. As letras tortas, o ponto miúdo. Nunca deixei ninguém tirar dali. Mesmo desbotado, ele ainda me chama pelo nome. Sentei à mesa com o café na mão e fiquei pensando na vida. Não do jeito que os mais novos pensam fazendo plano, mas do jeito que velho pensa, revendo as pegadas que já foram deixadas. E eu deixei muitas. Umas tortas, umas fundas, outras que nem sei se ficaram. Mas deixei. Pensei nos 8 filhos. Cada um com seu rosto na minha memória. Cada um com uma história que se afastou da minha sem eu perceber. Eu dei tudo de mim para eles. O corpo, o tempo, o que eu sabia e o que eu tive que aprender no meio do caminho. Fui pai, fui mãe, fui chão. E mesmo depois de tudo, mesmo com o silêncio que ficou, eu não me arrependo. Fui até o armário. Peguei o caderno onde venho escrevendo minhas memórias. Tá quase cheio. As folhas amareladas, a capa solta, as letras cada vez mais tremidas. Mas é ali que eu me reencontro. Hoje escrevi mais uma página. Comecei com uma pergunta. Se eu tivesse que viver tudo de novo, viveria. Escrevi devagar, porque não dá para responder uma coisa dessa com pressa. Fui lembrando dos dias de sol rachando na cabeça, do barro colado na bota, das crianças gritando na cozinha, da Maria estendendo roupa no varal. Fui lembrando dos dias em que chorei escondido, com medo de não dar conta, dos dias que faltou tudo menos vontade. E quanto mais eu lembrava, mais a resposta vinha clara. Sim, eu viveria tudo de novo. Com a mesma terra seca, com a mesma dor nas costas, com a mesma saudade que virou companheira de todos os dias. Porque até a dor teve seu lugar. Até a solidão me ensinou. Lembrei do dia em que a Laurinha apareceu depois de anos. Lembrei do cheiro do pão que ela trouxe, do jeito como me olhou como quem busca perdão sem palavras.
Lembrei do abraço que ela me deu na hora de ir embora, e como aquilo me devolveu um pedaço de mim. Lembrei também da carta do João, da letra dele torta no papel, das palavras que tremiam mais que a minha mão. Dizia que sentia falta, que pensava em mim, que o tempo tinha passado rápido demais. Eu li aquela carta como quem ouve a voz de alguém dentro do peito. E guardei. Tá ali, entre as folhas do caderno. Se um dia alguém abrir, vai saber que aquele filho não esqueceu de tudo. A manhã foi passando devagar. O sol subiu no céu com preguiça. Fui até o quintal. O pé de roseira que eu plantei floresceu de novo. 2 flores vermelhas, pequenas, mas firmes. Passei a mão devagar nas pétalas, fechei os olhos. E ali, no meio daquele silêncio, falei com ela. Falei com a Maria como faço às vezes. Disse que estava tudo indo, que a casa seguia de pé, que a saudade não diminui, mas que agora eu já sei conviver com ela. Voltei para dentro e decidi limpar a estante. Tirei o pó dos retratos. No da família inteira, dá para ver todo mundo miúdo, mas sorrindo. Eu e ela no meio, rodeados de filho. O João com cara de sapeca, a Laurinha com laço no cabelo, o Rafael já com pose de irmão mais velho. Fiquei um tempo olhando e pensei, isso aqui fui eu que fiz, eu e ela. Mesmo com todas as ausências, ninguém pode tirar isso de mim. Na hora do almoço, cozinhei arroz, feijão e um pedaço de carne seca que achei no congelador. Comi devagar, em silêncio, mastigando lembrança. A carne estava dura, mas boa. O arroz, no ponto. O feijão era dela. A receita, o tempero. Nunca ficou igual, mas chega perto. Depois de comer, sentei na cadeira da varanda. O sol batia quente, mas o vento soprava leve. E foi aí que ouvi passos na estrada. Lentos, leves. Quando olhei, vi o pequeno Ernesto, meu neto. Aquele que veio uma vez com o Rafael. Tava sozinho. Mochila nas costas, chinelo no pé, o mesmo jeito curioso no olhar. Abri o portão antes dele chamar. Vô, posso ficar um tempo aqui? Não perguntei quanto tempo, nem por quê. Só abri a porta e deixei ele entrar. Ele tirou os sapatos, lavou as mãos na pia da cozinha e sentou à mesa. Ajeitou o caderno, abriu o lápis e disse: queria ouvir umas histórias, das antigas. Sorri. Fui até o armário, peguei o caderno velho e sentei do lado dele. Comecei a ler em voz alta, e ele escutava como quem escuta tesouro. Me interrompia às vezes, fazia pergunta, ria alto quando eu contava das travessuras dos tios. E ali, naquela mesa, naquele momento, eu entendi que nada foi em vão. Quando a tarde caiu, ele me ajudou a regar a horta. Riu da minha galocha furada. E antes de dormir, pediu para aprender a fazer o arroz do jeito que a bisavó fazia. Eu ensinei. Ele fez. E ficou bom. Não igual, mas bom. O bastante para me fazer lembrar que a vida continua. Mesmo quando tudo parece ter ido embora. De noite, depois que ele dormiu, fiquei sentado do lado de fora. O céu, estrelado. O vento, manso. E eu, com o peito leve. Se amanhã for meu último dia, tudo bem. Já vivi o que tinha que viver. Já fui tudo o que eu podia ser. E agora, deixo o que construí nos olhos desse menino que dorme ali dentro. Porque o mundo gira, o tempo corre, a casa esvazia. Mas o amor que a gente planta, esse nunca vai embora. Eu já vi muita coisa nessa vida. Sol nascer em silêncio, gente partir sem despedida, filho crescer e esquecer o caminho de casa. Já plantei com a mão calejada, já chorei baixinho para ninguém ouvir, já dormi abraçado com a saudade. E vou te contar uma coisa. Viver mais de 80 anos não é para qualquer um, não. Não por causa do corpo que vai ficando fraco, mas por causa da memória, porque lembrar dói mais que doer. Mas hoje, se você tiver um tempinho aí, senta comigo um pouco. Quero te contar minha história. Sem exagero, sem drama. Só como ela foi. E se no fim dessa prosa você sentir que valeu a pena escutar, me diz aí de onde você está ouvindo, só para eu saber até onde essa lembrança minha chegou. Não precisa pressa, não.
Eu falo devagar. A vida já me ensinou que tudo o que é dito com o peito tem que ser dito com calma.